você pra mim é uma história de... É sim uma história impactante, né? Uma menina de 22 anos, mãe, que descobriu na profissão. Hoje você é pedagoga, a gente fala da Antonella, e é o nome da filha dela, e você vê que o olho dela vai brilhar, você não tem essa oportunidade de ver também. Então conta um pouco pra nós, quem é a Ana Alice? Ui, essa pergunta, ela sempre faz a gente buscar nas profundezas, né, quem nós somos, porque a gente, o dia vai passando e quando você me faz essa pergunta, eu penso, quem é a Ana, né? Eu acho que eu sou feliz, eu acho que sou divertida, eu acho que eu sou uma mãe maravilhosa e o meu olho brilha mesmo. Só de começar ele brilha porque realmente, assim, eu acho que é uma área da minha vida que eu consigo olhar e pensar assim, nossa, eu entrego muito de mim aqui e que delícia. Eu falo que ser mãe, a coisa mais gostosa é você conseguir acompanhar uma vida crescer. Uma vida, descobrir a vida, descobrir o mundo. É tão pequeno, né? Dependente ali da gente, depois começa a crescer, começa a descobrir a vida. E desde quando eu descobri a minha gravidez nova, né? Com 22 anos ali, não foi uma gravidez planejada. A única certeza que eu tinha é que eu ia entregar o meu melhor. Como eu nunca tive em nenhuma outra área. Mas eu pensei, eu vou entregar o meu melhor aqui. Eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre quis. Mas não esperava, não estava nos meus planos naquele momento. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. E você viveu bastante essa parte comigo, essa experiência, muitas histórias. E então a Antonella chegou transformando tudo mesmo, assim, me transformando por completo. Muita maturidade veio junto com ela, né? Muita responsabilidade. Eu comecei a descobrir a vida mesmo, o sentido, quando eu me tornei mãe. Quando você iniciou a gestação, é engraçado que enquanto você tá falando, eu tô pensando, porque a mulher vai sendo mesmo, né, transformada na gestação. Que você já não era mais a mesma, depois, grávida, com barriga grande, você já não era mais a mesma. Que engraçado, né? O processo, a gente vai amadurecendo no processo. É o florescer, né? Eu creio Isso. que a maternidade, ela traz isso pra gente, um florescer, né? Todos os nossos sentimentos e emoções de infância, a gente materializa, não pra que seja naquela criança, mas a gente tenta evitar que aquela criança passe tudo que a gente passou. Exatamente. Foi exatamente o que ela fez. Ela fez isso. Ela fez Exatamente. isso. A gente já ouvia vários assuntos da Ana com pessoas específicas da família. E a gente sabia que ela não seria pessoas que estavam próximas a ela. Sim. E ela não é. Se você for fazer aquela brincadeira de frase que nós ouvíamos quando nós éramos criança e deixar a sua filha completar, ela nunca vai completar aquilo que nós já ouvimos. Eu de fato escolhi transformar mesmo. Não é uma missão fácil, né? Não dá pra romantizar, né? Isso, não dá. Mas eu vivi experiências na minha infância muito incríveis, né? Mas também vivi experiências que não foram tão boas. E eu escolhi não fazer com a minha filha, como eu escolho fazer também muitas coisas que eu carrego. A minha gestação me trouxe de volta pra minha infância e foi muito doloroso um período assim, né? Em que eu comecei a me conhecer e também a entender a minha mãe. Então, foi assim, eu e a minha mãe, a gente brigava muito. A Lu, ela conheceu essa experiência. E a maternidade, por incrível que pareça, assim, ela me aproximou de uma... Eu consigo hoje entender as dores da minha mãe. Eu consigo... entender o que fez ela, em muitos casos, não ter estrutura emocional para cuidar. Talvez hoje a minha mãe, se eu consigo, eu inclusive escrevi uma carta para ela nesse Dia das Mães, agradecendo, porque eu consigo ser essa mãe para Antonella, porque eu tenho uma rede de apoio e eu sei que essa rede de apoio me causa uma estabilidade emocional muito grande, que hoje eu percebo que ela não tinha, e o quão difícil deve ter sido. Então,
também me levou para este lugar de perdão e de reconhecer e de valorizar tudo aquilo que eu tive. E não só de carregar dores, mas de valorizar momentos, de olhar para as coisas incríveis que eu também vivi. Sim. Então, a maternidade, de fato, ela me transformou mesmo, assim, ela me curou. Eu consigo hoje vivenciar com a Antonella momentos lindos que eu sempre sonhei. Então, às vezes eu compartilho, eu lendo com ela antes de dormir. E assim, gente, que momento simples, mas eu sonhei com aquilo. Eu sonhei em deitar com ela e ler um livro, sabe? Parece bobo, mas que mágico construir essa memória com ela, né? E eu me emociono mesmo, eu sou chorona. A gente adora. E a Lê, né? Que a Lê também é bem chorando. E é a certeza de que você tá construindo uma infância que ela vai amar contar pras pessoas que ela teve com você. Isso é lindo. É lindo. Isso é lindo. É isso que me encanta em você, né? O seu maternário. Eu vivo falando isso. A Ana, ela é algodão doce. Ela é leve. Ela é uma risada, uma gargalhada na hora que a gente não pode rir. A Ana, a gente passa, ela é sensível. Ela é alguém que todo mundo deveria ter perto. E que bom gostoso que a ouvir Antonella tem você. Que coisa mais linda. Parabéns pelo seu maternar. E eu vejo muito uma parceria do maternar com a sua profissão. Porque depois, assim que se forma, se vive uma questão não muito legal, né? Não sei se foi a sua experiência, mas você transformou aquilo que eu achava que... O que eu achava que não dava dentro da profissão, eu olho pra você e falava, nossa, que incrível, né? Dá pra gente exercer a pedagogia de uma maneira leve como você exerce a maternidade. Porque hoje em dia, o pedagogo, ele é uma das profissões, ele é a única profissão, acho que todo mundo passa, né? E que deveria ser muito mais bem vista, bem paga, sabe? E as pessoas não ligam mais pra isso hoje. A geração de hoje, elas não educam os filhos como elas deveriam educar, né? Elas deixam para que o pedagogo faça a parte dos pais e sobrecarrega aquilo que não deveria ser sobrecarregado, né? E você traz um olhar do letramento, da alfabetização tão leve, tão legal, tão divertida que todos os professores deveriam ter um curso preparatório. Mas isso é muito importante, né? Porque eu acho que quando você entende o poder da maternidade em si, você consegue ver nas profissões algo diferente mesmo, né? Porque se a gente for pra pensar, quando a mãe, né? Quando a mulher se torna mãe, eu falo que é algo muito automático, né? Eu sei que tem casos de pessoas que fazem coisas que não é pra fazer com uma criança, alguma coisa do tipo que não vem ao caso agora, mas só pra gente entender e não tentar romantizar isso. Mas eu costumo dizer que a partir do momento que você pare um filho, parece que a chave muda ali, né? E você passa a ver a vida diferente, a forma diferente. É como se você esquecesse o seu eu do passado e vivesse considerasse realmente vivesse uma nova vida. Porque você não... Eu não sei você, mas eu não consigo me ver a Lê antes dos meus 3 filhos. Eu não consigo me ver. Lógico, eu tenho lembrança da minha infância, mas assim, parece que nada me completa a não ser os meus filhos. E eu trago muito isso pro meu trabalho também, pra minha jornada. Então, assim, é aquilo que a gente estava conversando no início. A maternidade, quando ela é realmente vivida de uma forma leve, ela se torna um pilar para profissão, para relacionamento, para um monte de coisa. Porque ela lida com muita criança, né? E acaba que foi perfeito essa... Foi porque assim, quando eu trabalhava, antes de ganhar a Antonella, eu já tinha trabalhado em algumas escolas, já tinha tido algumas experiências boas e ruins. E quando eu engravidei, eu pensei, meu Deus, eu amo meus alunos, agora eu vou dividir isso. Não sabia como lidar com aquilo, eu acho que eu não vou conseguir. Eu estava até conversando com a Carol antes de vir pra cá, e a conversa foi essa, né? O quanto que eu tive medo quando eu engravidei de não me dedicar com tanta qualidade ao meu trabalho. Eu estava começando e agora, né, eu vou ser mãe, e como que eu vou fazer as duas coisas? E, gente, como ser mãe
agregou no meu trabalho. Eu comecei a estudar sobre desenvolvimento infantil, porque eu queria entender como que esse mundo funcionava, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu já estudava um pouco, mas a Antonella, de fato, me impulsionou a entender como que esse mundo acontecia. Então, eu comecei a estudar muitos livros, cursos, e isso agrega demais no meu trabalho com as crianças. Eu consigo levar essa sensibilidade, entender sobre o desenvolvimento delas. Eu vejo o quanto que isso agrega nos meus atendimentos. Eu entendo a criança, eu entendo como ela... É personalizado. É personalizado. Exatamente. E então eu comecei a fazer os atendimentos particulares. Eu já fazia alguns atendimentos antes da Antonella, mas quando ela veio, eu entendi que essa seria realmente, de fato, ali a minha área. Uma, porque eu me encontro perfeitamente nessa área, né? Eu consigo fazer um trabalho que traz resultado. Então é muito gostoso quando você trabalha e vê resultado, né? Nas escolas tem toda a questão burocrática que a escola traz e a gente acaba tendo que cumprir ali o protocolo e não consegue alfabetizar com qualidade, vendo de fato a alfabetização acontecer. E nos atendimentos particulares isso acontece. Então é de fato muito gratificante. Eu consigo fazer o meu trabalho da forma que eu acredito, no que eu estudo, e isso vem muito assim, de muito estudo, mas essa parte da maternidade me impulsionou, né, e agregou demais, porque eu aprendi a me comunicar com as mães de forma muito mais empática. Então, eu entendo hoje, eu estou no lugar de mãe, e eu também estou no lugar de professora, então eu sei o que uma mãe gostaria de ouvir, eu entendo o que uma mãe passa, então eu consigo comunicar com as mães de forma muito assertiva, isso é muito bom também, agrega bastante, e consigo acolher também essas famílias que passam por esses problemas. Mãe que contrata um trabalho particular, ela tá passando por alguma dificuldade ali com a criança, né, então... Até propriedade para falar, né, do assunto, isso é muito bom. Eu já tô apaixonada por você, tá?